Abra comigo sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do verso 1. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus: ore ao Senhor teu Deus e roga por mim para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Assim foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém. Quantos amam a palavra de Deus, pode dizer glória a Deus? Então, antes de você se sentar, olhe para quem está do teu lado e diga: eu tenho algo que vai alegrar teu coração para lhe dizer. Você está muito bonito nessa noite. Diga pela fé, mas diga. Aí você pode se assentar. Tem gente que não teve coragem de dizer, ficou olhando assim. Meus irmãos, o rei Davi morre, Salomão, seu filho, reina no seu lugar. Todavia, Salomão, ele entra por um caminho que se desconstrói e ele perde os referenciais de Deus. Então, Roboão assume o trono no seu lugar. Quando Roboão assume o trono, há uma insurreição no reino. Um sujeito louco, chamado Jeroboão, insurge contra o rei Roboão e divide o reino. E ele se autoproclama rei do reino do norte. Esse homem é desviado. Ele não teme a Deus. Ele faz sacrifícios humanos. Tanto é que no texto que nós lemos, quando esse jovem profeta manifesta o poder de Deus, e ele tem a mão ressecada, ele diz assim: ore ao teu Deus, não é meu Deus. A gente sabe quando Deus está com a gente, e a gente sabe também quando se perde de Deus. E esse sujeito se torna extremamente maligno, feiticeiro. Deus então se movimenta. Deus levanta um jovem profeta. A minha versão diz homem de Deus, mas há uma versão que diz que esse profeta ele é menino, ele é novo. E esse menino é corajoso. Recebe uma ordem e Deus manda ele encarar o rei. E ele vai aonde o rei está, ele profetiza contra o altar, ele diz: este altar vai rachar, isso aqui vai quebrar.
Isso aqui não é sustentado por Deus. E ele não vai escondido, ele vai na hora que o rei está balançando lá a sua coisinha de incenso. Ele vai na hora do culto. Ele não mandou mensagem pelo WhatsApp, não, ele foi. Ele encara o rei. Ele diz: esse altar não é de Deus. Deus vai quebrar esse altar. O rei fica doido com ele e diz: pega ele, vamos dar um pau nesse cara. Mas quando a mão do rei é estendida em direção ao homem de Deus, a mão seca. Demais essa história. Quando ele vê a mão seca, ele desespera, e aí ele diz: ore a Deus por mim. E o profeta ora e a mão restitui. E o mais interessante é que este rei agora diz: olha, você é um homem de Deus. Vamos lá para o palácio. Vou te dar uma comida boa. Aquela tipo pastor Daniel, quando chama o pastor Satiro para pregar. Vamos lá como é que é mesmo o nome ali? Na Carmona, me fugiu até. Vamos ali na Marechal Carmona, na Trevisan. Vamos ali. E depois ainda vou te dar uma oferta boa. É isso que o rei propõe. Para um homem como você, eu preciso te dar comida, eu preciso te dar uma boa oferta. Mas o profeta novo, um menino, diz: não. Deus me deu uma ordem. Preste atenção nisso, permita eu dar essa introdução. Mensagem hoje só tem 60 tópicos. Deus me deu uma ordem. Ele disse para mim vir profetizar, não comer nem beber nada nesta cidade, e mais ainda, não é para voltar nem pelo caminho que eu entrei. E ele vira as costas e vai embora. Há nesta cidade um outro homem profeta, um profeta velho. Esse velho convive com Jeroboão, sabe de tudo que estava acontecendo, mas ele não se movimenta. Ele fica na passividade. Porque às vezes é mais fácil ir levando com a barriga. Às vezes é mais fácil a gente se conformar com a situação. E dizer: sempre foi assim mesmo. Assim tá bom. Logo Jesus volta e eu vou para o céu. Só que ele recebe a notícia. Os filhos desse jovem, desse velho profeta, chegam em casa alucinados, dizendo: papai, você não sabe o que aconteceu hoje lá no palácio. Apareceu um moço, a gente não sabe de onde, um menino novo, nem barba direito tinha no rosto. Pai, ele encarou o rei, ele profetizou contra o altar quebrou, a mão do rei secou, ele orou pelo rei, a mão do rei restituiu. Pai, o melhor de tudo, o rei ofereceu uma oferta para ele e ele não quis. Esse homem alucina. Ele diz: arruma meu jumento. Eu preciso ir atrás desse sujeito. Eu preciso saber quem é esse menino corajoso. Que coragem, que coisa linda. E ele monta num jumento e vai atrás do jovem profeta e o encontra no caminho. Porque se você ler todo o texto, não dá para a gente ler, porque é muito extenso. Você vai descobrir que aquele moço está sentado debaixo de um carvalho. O profeta velho o alcança. Quando o alcança, pergunta: és tu o homem de Deus que foi a Betel? E o jovem profeta diz: sou eu. Vem na minha casa, vem comer, vem beber. E aquele menino diz: não posso. E repete a mesma história que disse para o rei. Deus falou comigo para não comer, nem beber, nem voltar pelo caminho. Mas aquele velho profeta, olha para aquele moço e diz: não pode voltar porque Deus falou comigo. E aquele menino volta, e eles comem, e eles bebem. E de repente o velho profeta tem um surto profético, e profetiza para o jovem dizendo: por que fostes rebelde à voz do Senhor? O Senhor falou para você não voltar pelo mesmo caminho, para você não comer nem beber, e você comeu e bebeu. Por causa disso, quando saíres daqui, morrerás. Você já imaginou? Eu não quero ir para casa do pastor Daniel mais não.
E aquele moço, quando sai, ele é despedaçado pelos animais. Essa é uma história louca, não é, gente? Quando esse moço morre, o jovem profeta morre, o velho vai, pega o corpo dele. A Bíblia diz que ele o sepulta e depois ele o pranteia. Ele chora. Eu estava lendo esse texto e Deus foi falando no meu coração, porque esse texto nos fala de uma forma bem clara sobre as contradições que habitam o nosso coração. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite somos habitados pelas contradições da vida. Fazemos uma coisa, mas queremos viver outra. Realizamos uma ação, mas queremos viver uma outra situação. Olha só quantas contradições há aqui. Primeiro vamos ver as contradições do jovem profeta. Ele é novo, ele ama a Deus, ele fala a palavra de Deus, ele quer servir a Deus, ele quer honrar a Deus, ele quer glorificar a Deus, mas ele também quer reconhecimento humano. Porque no primeiro momento ele escapa da proposta do rei. O rei diz, olha, eu vou te dar um dinheiro, eu vou te dar roupa, eu vou te dar carro, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ele diz, não, Deus falou comigo que eu não posso, eu sou homem de Deus, eu não quero nada disso. Mas aí, quando ele começa a voltar, vem comigo, ele pensa assim, puxa vida, eu vim aqui, eu preguei, eu profetizei, eu orei pelo rei, eu fiz e acontecia. Aí ele dá uma parada e diz, e Deus agora não deixa eu nem voltar pelo mesmo caminho, mas nem um tapinha nas costas eu posso receber. Ninguém pode dizer para mim, poxa vida, como você prega, meu Deus, mas como você canta, mas que você é uma bênção mesmo, não posso nem isso. Aí ele senta debaixo do carvalho. E ele fica lá lamentando, mas como pode uma coisa dessa? Meu Deus, já se viu, eu mereço pelo menos alguma coisa. Eu dou sangue naquela igreja, eu faço tudo por essa família, eu trabalho igual um condenado. Olha quanta coisa! Nesse momento, o profeta velho o alcança. E olha a pergunta que o profeta velho faz: é tu o homem de Deus? Até que enfim. Até que enfim alguém reconheceu o meu trabalho. Até que enfim alguém reconheceu que eu mereço alguma coisa. E ele prontamente se levanta e diz, sou eu. E o profeta faz de novo a mesma proposta, porque não pense você que o diabo vem com propostas diferentes. Ele conhece a tua fragilidade, ele sempre vai bater na mesma tecla. O diabo não é criativo. Ele é insistente. És tu o homem de Deus? Ah, sou eu. Estava lembrando esses tempos atrás, eu fui pregar uma vez um evento em Sorocaba. Meu cunhado era líder de missões numa igreja, e estava no auge o Marcos Feliciano e a Lana Holden, quando ela era mulher. E elas pregavam muito, e eu era o terceiro pregador. Então fizeram lá o cartaz. Sensacional o congresso, sensacional não sei o quê. E quando eu cheguei e vi lá, pastor Marco Feliciano, pastora Lana Holden e outros. Eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, eu não vou pregar nesse lugar aqui. Porque eu quero, como você quer, fazer tudo para a glória de Deus, mas eu quero ser reconhecido. Eu e você somos habitados pelo desejo do reconhecimento. Quer seja na igreja, quer seja em casa, quer seja no trabalho. A gente fala que é para a glória de Deus, mas nós temos essa contradição. Nós queremos aplauso. Quando aquele homem diz, é tu homem de Deus, ele se desmancha. Ele se anula, ele se abre e diz, sou eu. Então vamos lá para casa comer. Não, não posso. Eu não posso, Deus falou comigo. E você sabe como é que é esse negócio com Deus? Não, Deus falou comigo. Você disse, você pode ir. Então eu vou, porque eu mereço. E ele vai, come, bebe e morre. Olha
Olha as contradições do profeta velho. Ele está em Betel. Ele conhece Betel. Mas há nesse homem uma relação de amor e ódio dentro dele tão grande. Porque ao mesmo tempo que ele parece amar o jovem, porque ele olha para aquele jovem e diz: eita, moço corajoso. Eita, rapaz, ei, eu me lembrei, bate nele uma melancolia. Bate nele uma melancolia, não, uma nostalgia. Eu me lembrei quando eu tinha sua idade. Ei, eu também pregava assim. Eu também cantava assim. Eu lembro que eu era novo convertido, eu estava no auge. Vim da macumba, então eu estava... E ia para a vigília, para o culto. Um dia chegou um presbítero, lá em São Paulo. Eu nunca vou me esquecer, disse: já fui assim. Mas um dia você vai ser igual eu. Eu tenho medo de virar aquilo, irmão. Esse é o espírito do profeta velho. Ele olha para aquele e pensa assim: meu Deus, que moço corajoso. Eu nunca vi um altar rachar. Eu nunca orei pelo rei. O rei nunca pediu oração por mim. O rei nunca me ofereceu uma oferta. Eu preciso ir atrás desse, que moço corajoso. Mas por um outro lado, o coração desse homem está cheio de inveja. Já sentiu inveja? Você olha o que o outro tem. Que bênção! Nós só podemos interceder por quem a gente ama, não por quem a gente inveja. Por quem a gente inveja, a gente até pensa que está intercedendo, mas está criando uma situação para lá na frente destruí-lo. Olha só esse menino. Ele vai lá, ele ama o moço. Ele ama, o velho ama. Esse moço é tudo que eu queria ser e não fui. Mas ao mesmo tempo, esse homem está cheio de inveja porque ele fez o que eu não consigo fazer. Ele está experimentando o que eu não consigo experimentar. E aí eu vejo essa relação de amor e ódio na família, eu vejo essa relação de amor e ódio na igreja, eu vejo essa relação de amor e ódio nas nossas relações totais. A gente ama e odeia ao mesmo tempo. Eu quero ajudar, mas eu quero destruir. Eu quero que meu filho vá além de mim, mas eu vejo isso na vida como pastor, no consultório. Eu vejo pessoas dizerem: eu quero, mas ele não pode ir, mas ele tem que ir. E esse homem fala: como eu não sei lidar com isso, eu tenho que matar aquilo que eu não consigo entender. Essa é a história. Mas quais são as lições que a gente tira disso? Porque o jovem morre, e o velho, ao invés de dizer bem feito, metido, ele vai lá e enterra o moço e chora pelo moço que morreu. Essa história é muito maluca, mas ela tem lições poderosas para nós. Primeira lição, olhe para quem está do teu lado e diga: primeira lição: os momentos mais perigosos na vida são aqueles que vêm depois de grandes conquistas. Os momentos em que nós ficamos mais vulneráveis na nossa vida são aqueles momentos depois que nós fazemos coisas grandiosas e gloriosas. É no momento após o altar rachar, o rei ficar com a mão restituída, ele negar a propina, que aquele moço cai num dilema existencial muito grande. É nos momentos que a gente vence coisas invencíveis, é nos momentos que nós nos sentimos inabaláveis, é nos momentos que nós nos sentimos fortalecidos, é que nós estamos mais fragilizados na vida. Os momentos das minhas maiores tentações foram depois dos sermões mais expositivos que eu preguei. Os momentos das minhas mais vulneráveis situações foi depois de fazer viagens, de plantar orfanatos, de abrir igrejas, de discipular e de fazer e cruzar os oceanos e achar que estava fazendo grandes obras para Deus. Os momentos mais perigosos da sua vida é depois daquilo que você vence.
Não é no momento que você está fragilizado. O momento mais perigoso da sua vida não é o momento que você está tentado. O momento mais perigoso da tua vida não é o momento que você está se sentindo acuado. O momento mais perigoso da tua vida é aquele momento que você acha e diz: realmente eu sou bom, realmente eu sou grande, realmente Deus me usa, realmente quando eu prego o povo é abençoado, quando eu canto Deus ministra, quando eu faço, quando eu escrevo, quando eu prego, quando eu faço qualquer coisa. Esse é o momento mais perigoso da sua vida. É nesse momento que nós mais precisamos da cobertura de alguém. É nesse momento que nós precisamos estar aliançados com alguém. É nesse momento que eu preciso reconhecer que é na minha arbitrariedade de achar que sou bom, é que eu sou frágil. E Paulo já sabia disso. Por isso ele diz: quando eu estou forte, aí eu sou fraco. Mas quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Talvez você chegou aqui vivendo uma contradição dentro de você. Talvez a tua contradição não é o desejo do reconhecimento. Talvez a tua contradição não é a inveja. Mas só você sabe o que contradiz. O que é contradição? É aquilo que diz ao contrário. É contradizer, é ser do contra. Eu tenho em mim um desejo de glorificar a Deus. Eu tenho em mim um desejo de ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu tenho um desejo que meu casamento dê certo. Eu tenho um desejo que meu filho dê certo. Eu tenho um desejo que meu ministério dê certo, que a igreja dê certo, que meu trabalho dê certo. Mas há dentro de mim alguma coisa que conspira para que tudo dê errado, para que tudo não funcione como planejado. Eu quero uma coisa, mas eu sinto outra. Eu sinto uma coisa, mas eu quero outra. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você que Ele pacificará o coração. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai pacificar teu coração. Viver em contradição é a pior coisa que existe. E os momentos em que nós mais nos contradizemos é naqueles momentos que nós nos sentimos muito fortes. Olha para a sua vida. É nesse momento que aquele jovem profeta se frustra. Você não se frustra quando está frustrado. Quando está frustrado, você já se frustrou. Mas você se frustra quando percebe que fez algo fantástico e talvez ninguém reconheceu. Você se frustra quando percebe que dedicou a vida toda para alguém e no final esta pessoa te traiu. Você se frustra porque você planta uma igreja, renuncia a sua vida, renuncia a sua família, para ser um instrumento de Deus, de bênção para aquela igreja, e reconhece que tudo que você fez não foi reconhecido por quem foi abençoado pela sua renúncia. E aí ele senta. Sentar debaixo do carvalho é um símbolo de frustração. Não é só ele quem está frustrado, que está sentado debaixo do carvalho. Gideão, quando se frustra, o anjo o encontra, lá malhando o trigo no lagar. O anjo estava sentado debaixo do carvalho. Estar sentado ali não valeu a pena. Se esforço, mas havia acabado de romper o altar. Mas aí quando você olha para a vida de algumas pessoas, você vai perceber que isso se repete. Porque foi depois que o céu se abriu e uma voz lá de cima desceu, rasgando o silêncio daquela tarde, e a voz disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Falando para Jesus e para aquela multidão que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi depois de fazer cair fogo do céu e matar 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Acera, que Elias entra numa depressão profunda, tão grande, que é o próprio Deus que tem que tirá-lo da caverna. Você já imaginou, você ora, você vem para um culto de domingo, e você prega, Vital, e o fogo cai, e aquela coisa quebra tudo. Eu fui esse fim de semana para Contagem, preguei na igreja daquela que quebra tudo. Já foi naquela que quebra tudo? Fogo caiu, e depois você entra para um quarto deprimido, numa depressão profunda, que não tem Rivotril, que não tem Dramazem, que não tem Bladamazem, que não tem nada, só Deus tira você dali. Acontece isso com Elias. Como pode um homem que faz aquela coisa acontecer entrar numa depressão profunda? Foi depois de ir ao terceiro céu, Paulo foi lá,
e disse: eu vi coisas lá que eu não posso dizer. Eu não sei o que Paulo viu, mas eu tenho uma curiosidade para saber. Aí eu fico vendo essas pessoas que dizem: eu fui arrebatado, fui para o céu, e ver no céu, ver cabelo, ver unha, ver dente, e o Paulo foi e não viu e não falou. E aí quando ele volta do céu, ele diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse pela maravilha das visões, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a face. Como que pode a gente viver algo sensacional e se fragilizar desta maneira? Às vezes a gente senta aqui e diz: como que eu posso estar vivendo isso? Quem sabe você chegou aqui nessa noite extremamente fragilizado, porque é uma contradição. Mas há uma palavra de Deus para você. Deus vai pacificar a tua alma. Eu vou profetizar, posso profetizar na tua vida? O ano de 2000 está acabando, 2015 está acabando, mas não vai acabar desse jeito. Deus vai visitar a tua alma. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Pedro, olha o Pedro. Jesus está andando com os discípulos, de repente Jesus pergunta, vamos ver como está o Ibope, o que diz a turma aí? Que diziam aos homens ser o filho dos homens, ser o filho do homem. E aí vem, um disse Elias, outro Jeremias, outro fulano de tal, outros um dos profetas. Jesus não está satisfeito com a resposta e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro pula. Aê, Pedrão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que ele até faz voz de locutor, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o sangue nem a carne quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Imagina Pedro, pastor Daniel. Fala: que boca santa eu tenho. Essa boca minha, essa boca. E Jesus continua. Lê o texto, já leu, né? Jesus começa a falar do seu martírio, do seu suplício. Pedro chama a parte, porque Pedro pensa como eu e você, que porque Deus usou a boca da gente uma vez, tudo que sai da boca da gente é sagrado. Não se engana, não. Não é porque Deus falou na sua boca que tudo que você falar é Deus que está falando. E Pedro: jamais, imagina, não pode acontecer isso com o Senhor, jamais vai morrer. O mesmo Jesus que disse para Pedro que a carne não foi quem revelou, mas Deus, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Irmão, tem hora que dá vontade de pôr a mão na boca. Por que isso? Para nos mostrar que os momentos das nossas maiores fraquezas é quando a gente acha que está por cima. Porque aí a gente perde a dependência do Espírito Santo. Os momentos das minhas mais fragilizadas situações foi os momentos que eu achava que eu não precisava daquilo que eu sempre preciso: a presença de Deus na minha vida e a presença de Deus na vida de homens e mulheres de Deus. Segunda lição, diga para o seu amigo aí. Segunda lição, diga para ele: as relações mais perigosas da vida que misturam admiração e inveja. Já viveu esse tipo de relação? A pessoa te ama, mas te inveja. Essa é a relação mais perigosa da vida. É aquela que mistura amor e ódio, admiração e inveja. Pastor Daniel é uma benção. Eu tinha um amigo, tenho ainda. Toda vez que eu contava uma história, ou um projeto, ou algum desejo meu para ele, ele olhava assim para mim e falava: glória a Deus. Depois descobri que ele era um invejoso danado. E por trás ele armava para aquilo que eu contava dar errado. Não é assim que o profeta velho faz? Ele admira. Nossa, como Vital canta bem. Como pastor prega bem, como essa igreja é uma benção. Olha, irmão, olha como você. Oh, mas eu estou tramando.
feridas que mais machucam a gente não são aquelas que são feitas por quem não nos conhece, são aquelas que são feitas por quem nos admira. É por isso que feridas feitas dentro de casa nos marcam completamente para o resto da vida. Se você sair daqui agora e alguém olhar para você ali na esquina que você não conhece e falar, ô seu preto, eu vou dizer amém. Mas se a Eliane, que vive comigo há 20 anos, olhar para mim qualquer dia e falar, ô seu preto, eu vou ficar mal. Porque a opinião do outro lá, a meu respeito, não importa. Mas a opinião dela é importante. Esse profeta velho, ele se levanta e ele vai, porque dentro dele há uma passionalidade, ele está apaixonado pela imagem daquilo que aquele moço representa. Mas ao mesmo tempo ele odeia tudo aquilo que aquele moço representa, porque a representação daquele moço no sucesso de Deus na vida dele, colocou diante da cara dele, do rosto dele, o suposto fracasso da vida que ele não teve. Por isso que o sucesso de algumas pessoas incomodam tantas outras. Não é porque eu estou fazendo, é porque o outro não conseguiu fazer. É por isso que eu olho e eu não quero que você deixe de fazer. Eu quero que você deixe de existir. Porque se você deixar de fazer, a sua presença vai continuar me incomodando. Mas há uma palavra de Deus aqui para você. Você não precisa, primeiro, ter inveja de ninguém. Segundo, não temer ninguém. Porque o que Deus colocou na tua vida não tem demônio no inferno que vai impedir Deus de realizar. A promessa que Deus colocou na tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu coração, para o teu ministério, estão guardados na presença de um Deus que não muda, de um Deus que o nome dele é Eu Sou, e ele está aqui nessa noite. Se você puder sentir a presença dele, levante a sua mão e diga glória a Deus. Às vezes eu tenho medo das pessoas. Às vezes a gente abre o coração para as pessoas erradas. A pessoa quer te ajudar. Aí você senta e fala, olha, blá, 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 blá. Aí você pensa, quando ele levantar daqui, ele vai pôr a mão na minha cabeça. Ele levanta e te dá um tiro. Aí a gente fala, mas ele não me amava? Há um aqui que não te decepciona. O nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Você pode levantar mais alto assim e dizer, Deus está me guardando, e Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família, Deus vai guardar teu coração, Deus vai guardar teu ministério, Deus vai guardar teus sonhos, Deus vai guardar o resto de 2015, Deus vai guardar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2016. Deus vai guardar teu casamento, Deus vai guardar tuas finanças. Não tem inveja, não tem demônio, não tem destruidor. Pode parecer difícil, mas Deus está trabalhando na tua vida. Levante a sua voz ao céu e aplauda o nome dele para glorificá-lo. É isso. Aleluia. Os indivíduos mais perigosos da vida são aqueles que se aproximam com a gente com muito fervor. Cuidado com os elogios. Cuidado quando você elogia também. Terceira lição. As piores tentações, repita comigo, as piores tentações são aquelas que usam a palavra de Deus para manipular. Já foi tentado fazer isso? Você quer ver uma coisa interessante? Vou contar só para o senhor, irmão. Eu vou dizer para você, eu vou lá na sua casa. Aí você vai perguntar para mim, mas por quê? Tá bom? Eu vou lá na sua casa, irmão. Porque Deus mandou. Cabe mais algum argumento aqui? Sim ou não? Você quer ver encerrar o assunto? É dizer, Deus mandou. Deus falou comigo, você vai? Não, não vou. Mas por que Deus falou para eu não ir? Ou você vai? Vou. Por quê? Porque Deus falou.
Mas Deus não falou. Mas a maior tentação que eu e você enfrentamos na vida não é sair com a loirona, nem com um gatão, nem com um japonês, nem com um coreano. Não é ganhar sozinho os 205 milhões da Mega Sena. Não. As maiores tentações da nossa vida é manipular a palavra de Deus para acobertar as nossas próprias vontades. Vamos lá para casa comer e beber? Não, não posso. Deus falou comigo? Não, Deus falou comigo também. A segunda palavra, Deus falou. Deus falou, não, se ele é mais velho, então eu vou, e vai e ele morre. Porque todas as vezes que você manipula a palavra de Deus, você morre espiritualmente. Todas as vezes que você diz que Deus falou quando Deus não falou, todas as vezes que você vive a falsa expectativa de uma palavra manipulada, as coisas não acontecem, ou acontecem ao contrário. Mas como pode? Eu ouço demais isso. Como pode, pastor? Ele foi embora. Aí eu fui lá na vigília do Tonhão, e Deus usou o Tonhão, dizendo que ele era meu, e agora ele foi embora. Como pode? Eu falei, Tonhão se enganou. É isso que o profeta velho faz. Porque se eu não posso convencer o pastor Daniel no argumento racional, eu boto Deus no meio. Porque quando eu coloco Deus, ninguém me questiona. Quando eu digo foi Deus, eu tenho a autoridade de Deus na minha vida. Eu ouvi um monte, eu conheço tanta gente, tanta, que passou na minha história, na história da Eliane, na nossa vida, dizendo, não, eu vou porque Deus mandou. Aí voltou, Deus mandou. Mas Deus não tinha mandado ir? Então, cheguei lá, mandou voltar. Eu sei que você está entendendo o que Deus está falando com você. Enquanto você ficar nessa, Deus mandou, Deus não mandou. Enquanto você quiser manipular a palavra de Deus para se beneficiar, para escapar, ou para não ser confrontado, ou para não ter que prestar conta, ou para não ter que se confessar, as coisas vão continuar assim, você sentado debaixo do carvalho, frustrado, até aparecer alguém que para te entregar uma profecia, porque tem gente que só funciona à base do Deus mandou. Se ele não recebeu uma palavra, ele não sai do lugar. Aí quando ele recebe uma palavrada, uma profetada, ele recebe uma profetada. Você já recebeu uma profetada? Já recebeu? Eu já recebi um monte. Você recebeu uma profetada. Eu recebi uma profetada uma vez que a Eliane era uma serpente que ia me matar. Faz 20 anos que eu estou esperando ela dar o bote. Não morrer. Deus te trouxe aqui para dizer a você que você precisa crer na promessa que Ele plantou no teu coração. Ainda que digam, Deus falou para ir para lá, para cá. Paulo diz, olha, se um anjo do céu descer e falar outra coisa que não seja a palavra de Deus, seja anátema. Quanta coisa você já deixou de viver porque foi para viver. Aí eu contei, pastor Daniel, mas como que o Satiro pode fazer uma coisa dessa e eu não posso? Não, pera aí. É isso que te digo. Quanta coisa você já deixou de viver porque ouviu uma profetada? Ou quanta coisa você sofreu porque ouviu uma revelada? Deus está me mostrando. É você mesmo. É você mesmo. Eu creio nisso, irmão. Vocês sabem disso. Mas eu só creio naquilo que vem ao encontro do que Deus já pôs no meu coração. Você sabia que profecia não vem para nos dar direção? Você sabia? Ela vem para consolar, exortar e edificar. Você sabia disso? Profecia não vem dizer, sai daqui e vai para lá. Não. A profecia, ela te edifica quando aquilo de sair daqui e ir para lá já foi posto no teu coração. Deus não te confunde. Porque toda a confusão da palavra de Deus gera morte.
há uma quantidade de gente dentro das nossas igrejas que estão mortas, porque ouviram o que não era a palavra, porque a palavra de Deus é vida. Eu ouvi hoje de gente da igreja dizendo: eu não acredito mais. E você está por que na igreja? Não sei, mas eu não acredito mais. Aí quando você começa a perguntar, eu falo: o que aconteceu? Aí ouviu isso, daquilo, ouvi tanta coisa que eu não sei mais o que é verdade, eu estou cética. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que aquilo que Ele te prometeu, você pode estar desanimado, desmotivado, ninguém pode estar te reconhecendo, pode estar debaixo de muita inveja, mas aquilo que Ele falou a teu respeito vai acontecer e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? O Senhor manipula. O profeta velho manipula a palavra. Ele diz: não, eu também sou homem de Deus. Deus falou comigo. Há um momento da nossa vida, eu quero terminar com isso, que a gente tem que escolher no que a gente vai crer. Há um momento da nossa vida que nós temos que decidir o que é que vai gerir a minha história. Há um momento da nossa vida que nós temos que nos posicionar diante da palavra de Deus. Lembra de Pedro? Está no barco, o barco está balangando. Meu avô não dizia balançando de jeito nenhum. Falava balangou. Ele não dizia derramar, era entornar. Vai entornar aí, menino. Jesus vem andando sobre as águas e pisando igual um concreto, e vem. O povo está: fantasma! Jesus grita: não temais, sou eu. Pedro doido, Pedro era doido, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se eu fosse Jesus, eu dizia para Pedro: ô Pedro, você não está aguentando nem no barco, está querendo pisar na água. Mas tem uma coisa, você vai entender o que eu vou dizer. Se tem uma coisa que Deus bota na gente, é fé. Deus acredita em você, você acredita? Ele olha para você e diz: esse jeitão dele, mas mesmo assim eu sei que ele pode, se ele crê. Porque o próprio Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Se você crê, eu acredito que você vai. E Jesus diz: vem! Porque se tem uma coisa que Jesus não foge, é de alguém que aceita desafios de fé. Você vai vivendo uma vida medíocre até você ter fé no coração. Porque quando você começa a crer e começa a falar as loucuras que você tem, Jesus não vai dizer: fica quietinho que você é louco. Não, ele vai dizer: vem. Vem para onde? Pisa na... Você imagina Pedro? Eu estou tentando imaginar a cena. Pedro colocando a mão, porque se tem uma coisa que Pedro sabia, era sobre mar. E Pedro sabia de mar 2 ou 3 coisas. Primeiro, que a massa da água não suporta a massa humana. É pum. Só que Pedro agora tem que tomar uma decisão. Ou eu vou crer em tudo que eu sei sobre água, sobre mar, e eu sei que se eu pular aí eu vou afundar, ou eu vou crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Deus te trouxe aqui hoje para você tomar uma decisão na sua vida. Você vai crer nesse furdúncio, esse balaio de gato que pode estar acontecendo aí na sua vida, e o diabo pintando e bordando? Ou você vai crer no que Deus está falando? Você vai crer no que você está sentindo, você vai crer no que você sabe, você vai crer no que estudou, você vai crer no que sabe que 1 mais 1 é 2. Pelo menos aqui. Porque tem um vídeo no YouTube do miserável, já viu? O menino fazendo conta. 2 mais 2, 5. Mas aqui Pedro está lá: piso ou não piso, vou ou não vou, entro ou não entro, mas se eu entrar é água, e eu sei de água, eu sou pescador, nasci no mar, vivi no mar, tomo banho de mar, e eu sei que, mas é Deus quem está falando. Não é o Tonhão, não é o João, não é o Satiro, não é o Daniel, é Deus quem está falando, é Deus quem te trouxe aqui, é Deus quem garante você pode pisar. Aquele moço devia olhar para o profeta velho e dizer: o senhor é um grande profeta, respeito o senhor, mas eu fico com a palavra de Deus.
Todas as vezes que você trocar a palavra de Deus, você vai morrer. Isso é forte, né? Então pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: todas as vezes que você trocar a palavra de Deus pela palavra de um homem qualquer, você vai morrer. Em 2012 eu quase morri, porque eu troquei a palavra de Deus pela palavra de um homem. Só não morri porque tem uma UTI 24 horas do nosso lado, que chama Espírito Santo, que respira na boca da gente. Ou melhor, a respiração boca a boca do Espírito Santo não é nem na nossa boca, é dentro da nossa alma. Ele sopra a vida de Deus outra vez. A culpa é do homem? Não. Quem ouviu foi eu. O homem fala o que quer, promete o que quer. Mas Deus, quando fala, a palavra de Deus para você aqui nessa noite é: para vencer as contradições, eu preciso me agarrar à palavra. Mas pastor, eu estou crendo, mas fulano não estava a pé, já está passando de BMW e eu estou aqui nesse fusquinha. Não vai! Vai. Porque Deus não garantiu que você ia chegar de BMW. Deus garantiu que você ia chegar. E você vai chegar. Deus não garantiu que você ia chegar em primeiro. Ele garantiu que você vai chegar. Chegar em primeiro já é desejo de ser reconhecido. Chegar, não quero chegar logo, não, eu quero chegar. Me lembro que uma corrida de São Silvestre, eu termino com isso. Vinha aquele africano, o Poltergeist, queniano. Teve um ano que ele veio, ele ganhou umas 5 seguidas. E naquele ano, ainda foi a última vez que a Globo transmitiu o São Silvestre à noite. Porque agora a corrida é durante o dia. O queniano veio e 50 minutos. Quase bateu o recorde da São Silvestre. Aí 2 horas depois, que a corrida havia terminado, na madrugada já, entrou um plantão da Globo. Mais ou menos isso. Porque naquele momento, estava cruzando a linha de chegada um senhor de 85 anos. E o repórter foi entrevistá-lo. Tacou o microfone na mão do velhinho. E o repórter, assustado com a condição do senhor, perguntou: como o senhor está? Mas a pergunta era: o senhor vai morrer aqui ou não? Porque o velho Mas o velho pegou o microfone tremendo e disse: eu estou me sentindo igual o africano que ganhou a corrida. Aí o repórter começou a rir: mas por quê? Ele disse assim: porque eu sabia, quando eu decidi fazer esta corrida, que eu jamais chegaria entre os primeiros. Mas eu determinei um negócio no meu coração, de que eu iria cruzar a linha de chegada. Então eu estou me sentindo nessa noite um campeão. Depois de 5 anos que o velho morreu, porque quando ele morreu, a Globo fez uma reportagem sobre ele, numa São Silvestre, 5 anos depois. Ele morreu com 90 anos e cruzou a linha de chegada da São Silvestre com 85. E você aí, com a promessa de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus, você está querendo parar? Você não vai parar hoje, não. Você vai vencer as contradições. Você vai dizer para essas contradições, como o salmista disse para a sua alma no Salmo 43: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você ainda vai louvar a Deus por causa disso. Você ainda vai rir. Você ainda vai rir dessa situação. Você ainda vai sentar com a sua mulher, olhar para ela e falar: você lembra que eu queria parar e eu ia desistir de tudo? Você lembra como eu estava mal aquele dia? Ela vai dizer: amor, eu achava que você ia parar. Pois eu também achava. Mas você vai dizer isso porque a vitória de Deus se estabeleceu na tua casa.
Você não vai perder o carro, não vai perder a casa, não vai perder a família, você não vai perder os dentes da boca, você não vai perder nada daquilo que Deus te deu. Aquilo que foi, não foi Deus, porque o que Deus te deu permanecerá. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Eu tenho contradições. Você as tem também. Às vezes eu falo não querendo dizer sim. Às vezes digo sim querendo dizer não. Às vezes me confundo. Às vezes me afundo. Mas hoje à tarde eu estava voltando, agora no finalzinho da noite. Saí do consultório, era 7h20. Cheguei em casa às 7h28. Estava vindo lá na marginal do Pissarrão, pensando naquele louvor que diz: quando eu estou lá no fundo e não consigo respirar, a sua mão me traz à tona. Você está sufocado por causa das contradições? Hoje você vai respirar aqui. Às vezes é uma coisa que é só nossa, está só dentro da gente, ninguém sabe. Tem contradições que são extremamente íntimas, que não dizem respeito nem a esposo, nem a esposa, nem a ninguém. É a gente quem vive. E aquilo vai me sufocando, me sufocando, me sufocando, me sufocando. Estava voltando de Belo Horizonte, segunda-feira. Estava chovendo em Campinas. Eu acho que os pilotos de avião, para motivar passageiros, são sensacionais. O avião ainda taxiando no aeroporto de Confins, o piloto disse assim: senhoras e senhores, vamos separar, vamos preparar para a decolagem, informando que o céu em rota está nublado e a viagem pode ser um pouco desconfortável. Quando ele disse isso, eu já pensei em sair do avião, mas não deu. Aí vem as aeromoças. Eu acho aquilo sensacional. Você viu aqui, você precisa da saída de oxigênio. E aí vem a parte mais legal. Em caso de despressurização, não sei porque eles falam isso, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior. Coloque primeiro a máscara, puxa elástico a cabeça, põe primeiro em você. Já voou, você sabe como é que é. Eu tinha um questionamento muito louco, pastor Daniel. Você está com a irmã Euseli do lado, ou suas filhas, ou seu filho, e o avião despressuriza. Aí cai a máscara. Você quer socorrer quem? Quem que você quer salvar? Família. Eu ficava indignado com aquilo. Como que ele manda eu pôr em mim primeiro? Até que conversei com um piloto da igreja que eu estava indo. Fui na igreja, ele é piloto da Azul, e perguntei: irmão, me diz uma coisa, como é a história aquela lá? Pô, a máscara primeiro, minha filha, Betânia, estou com a Betânia, com a Rebeca, vou pôr primeiro nelas. Ele disse: pastor, é o seguinte, se despressuriza o avião, em 30 segundos você desmaia, você perde a consciência, porque vai faltar a oxigenação. E o avião, se demorar para cair, você vai morrer em 1 minuto, 1 minuto e 20. Por isso que você precisa pôr em você primeiro. Porque mesmo que a pessoa esteja desmaiada, quando você colocar a máscara nela, ela vai recobrar a consciência. Por isso, primeiro você. Aí eu tirei uma lição disso. Se eu não cuidar primeiro de mim, eu não posso ser intercessor de ninguém. Se você não botar a máscara em você primeiro,
se você não respirar este ar puro da presença de Deus, não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem ministério, não tem nada que resista. Aí no caso não é a despressurização, é a pressão da vida que quer nos destruir. Mas quando eu respiro este ar puro da presença de Deus, ainda que meu marido não queira, ainda que a minha mulher não queira, ainda que as pessoas próximas a mim estejam morrendo de inveja, mas quando eu me oxigenizo da palavra, eu vou ter condição de abençoar a vida deles. Por isso não se entristeça se não está acontecendo lá. Deus te trouxe para você respirar aqui hoje. Respira, 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 e Ele vai te dar graça para você cuidar de quem está morrendo sufocado. Você pode levantar a mão para o céu. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero louvar o Teu nome, porque a Tua palavra veio, e quando a Tua palavra vem, ela faz aquilo que ela sabe fazer, que é consolar, edificar, exortar, confrontar, fortalecer, rejuvenescer, renovar, alegrar, alertar. Pai querido, aquilo que ela pode fazer, aquilo que nós não podemos fazer, ela pode, porque Tu podes tudo, Senhor. E agora, Pai querido, eu oro por cada mão levantada, por cada coração aqui nesta noite que está vivendo as contradições. Eu oro, Senhor, por aqueles momentos de fragilidade que nós não reconhecemos como fortaleza, porque é nesses momentos que nós nos tornamos dependentes. Pai querido, nos guarda do orgulho, nos guarda da arrogância, da soberba, de achar que podemos e achar que sabemos, porque os momentos mais perigosos da nossa vida é quando a gente está se achando, é quando a gente está percebendo que é aquilo que não é. Então, ó Pai Celestial, venha sobre este povo aqui nesta noite, venha com ousadia, venha com poder, venha com graça, venha com unção, venha com discernimento, venha como cura, venha como libertação, venha como transformação. Vai soprando o oxigênio que nos rejuvenesce, que nos anima para levantarmos daqui nesta noite e voltarmos para casa e vencermos a pressão, a despressurização do capeta. Cá por terra, a obra de Satanás seja desmascarada e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Nós reconhecemos diante do Senhor, diante dos Teus anjos, que só Tu és o Senhor, que por mais que a gente negue, que por mais que a gente fuja, é em Ti que a gente encontra consolo. Por isso, Pai, faz cair do céu nesta noite esta máscara que oxigeniza a nossa alma. Tira a tristeza, tira o desânimo, tira o medo, tira as incertezas, a expectativa do pior, e nos ajuda a andar sobre as águas, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a decidir pela palavra, em nome de Jesus. Você pode levantar bem alta a tua mão e glorificar a Ele. Você pode abrir a tua boca aí, você agora, só você e Deus, e glorificar a Deus. Você pode dizer para Ele: Senhor, eu tenho contradições, mas eu vou ficar sentado aonde o Senhor me mandou ficar, e vou esperar o livramento do Senhor. Eu posso ficar solitário, eu posso ficar sozinho, mas eu vou me agarrar à Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra não me engana, a Tua palavra